Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS no ar nesta quarta-feira. Band TV para todo o Rio Grande do Sul. Live do YouTube Mundo Afora. Vamos lá, meu caro Paulo Pires, o maior editor e plantão esportivo do país, colocar na aba Comunidade do YouTube a nossa enquete interativa. Aí está. O Grêmio contra o Ipiranga. Eu estou curiosíssimo para saber a manifestação de Ribeiro Neto. Quero saber se ele vai descer do muro. Vai passar nos pênaltis. Vai vir com essa aí. Pois é. Passa nos 90 minutos. Passa nos pênaltis. Eliminado nos 90 minutos. Eliminado nos pênaltis. Lucas Dias, Central Band do Esporte. O departamento médico do Grêmio lotou. Diga lá, Lucas. Boa tarde. Lotou, Meneghetti. O técnico Renato Portaluppi tem problemas para formatar essa equipe pensando no Ipiranga no próximo sábado na Arena. Jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, porque pelo menos 3 jogadores deverão desfalcar a equipe. Começando pelo meio argentino Cristaldo. O Grêmio até informou ontem, por meio de uma nota, os problemas desses atletas, e a reportagem da Rádio Bandeirantes também trouxe alguns detalhamentos, tá, Meneghetti? O Cristaldo argentino tem um problema no adutor da coxa direita. Esse ainda é uma dúvida para o jogo contra o Ipiranga, mas a tendência é que ele fique de fora. Assim como o PP, que tem um problema de estiramento na coxa esquerda, e esse deverá ficar de fora, não somente do jogo contra o Ipiranga, Meneghetti, mas também de uma eventual final do Campeonato Gaúcho. Assim como o lateral direito, Fábio, com problema no adutor da coxa esquerda. Esses dois não só para a final do Campeonato Gaúcho, mas também para o início do Campeonato Brasileiro. E nos cabe aqui uma nota oficial dos donos da bola, e a gente é muito transparente nesse momento, a gente precisa comunicar isso para vocês de peito aberto. O nosso colega João Batista Filho, ele hoje está suspenso do programa. E isso pode, inclusive, pelo departamento jurídico e RH da emissora, ser prorrogado por mais alguns dias. Por quê? Porque ontem ele criticou o Paulo Pires. O Paulo Pires é simplesmente incriticável, por isso tomou um ganchinho o JB, fica recolhido hoje. Vamos ver se, conforme for o seu comportamento nas próximas horas, se ele retorna. E, inclusive, a gente com contatos no Google que possuímos, a gente fez com que o canal do JB também fosse banido. Boa. Pela crítica em cima do Paulo Pires. É exibido no YouTube, é exibido também no YouTube. Não, verdade, então, se você conferir, o canal do JB tomou 2 ganchos, tá? Aqui na Bandeirantes, e o canal do YouTube dele também está banido pela crítica de ontem ao Paulo Pires. A minha solidariedade ao Paulo Pires, que foi criticado pelo JB. Aliás, não vamos deixar, que nem tu falou ontem, não vamos deixar o Paulo Pires brigar com o JB sozinho. Nós vamos vamos brigar todo mundo com ele. César, a nota do Grêmio ontem, a gente tangenciou esse assunto. Eu tenho uma desconfiança, cara. Tu tem? Eu tenho uma desconfiança. Mas tu acha que é migué, né? Eu falei com o brilhante assessor de imprensa do clube, o Igor Pova. Ontem, como tá bem o Igor, né? Hã? Que grande momento o Grêmio tem. O Grêmio finalmente tem um assessor de imprensa que faz assessoria de imprensa, cara. Não, o Grêmio tem um assessor de imprensa que é um jornalista competente. Entendeu? O Igor já teve grandes jornalistas competentes. Eu lembrei aqui do Serginho Schiller, grande abraço. Haroldinho Santos. Ele depois teve uma pequena queda ali e tal. E, cara, o Igor Pova mata pau. Ele disse que foi uma mudança na área da comunicação para mostrar que o clube está atento aos jogadores machucados. A minha dúvida é o Cristaldo, porque esse a gente não viu se machucar. Eu também acho. Nesse ponto eu estou contigo. Eu quero só fazer uma cronologia da relação das notas, ou da nota com a primeira informação. O Renato, que tem uma forma de comunicar, falou pro... Não foi, desculpa. A gente falou ontem, Renato, foi o Igor Pova. Não, eu sei. O Renato, que tem uma fórmula de comunicar, ele colocou pro Igor Pova e o Igor comunicou à imprensa. Na segunda-feira. Na segunda-feira, dizendo, gente, não vai ter nota. Mas foi o Renato? Eu não tenho certeza disso. O Igor não fez por ele, né? Não, mas pode ter sido pela direção, pelo próprio departamento médico. Não, mas é que o departamento médico fez nota no outro dia. Tá, mas por quê? E aí é essa a análise de discussão. Ontem o Meneghetti, pra mim, largou a morta no Donos da Bola Rádio. A nota aconteceu pro Grêmio, porque o Grêmio viu que precisava se prevenir da repercussão, porque existe um mundo pós-jogo contra o Ipiranga. E nesse mundo pós-jogo contra o Ipiranga, tudo indica que Fábio e PP vão estar lesionados. E aí como é que o Grêmio vai dizer tudo que... indica não, já estão, né? Porque sim. A nota já veio, anterior à nota. Não, mas a nota não diz que vai ser depois do jogo contra o... Que eles vão ficar de fora, por exemplo, de uma eventual final do Campeonato Gaúcho. E para mim, a realidade é exatamente essa, César. O Grêmio viu que o problema do Fábio e do PP, eles eram maiores,
e que eles precisavam dar um mínimo de manifestação para que depois, na segunda-feira, pós-jogo contra o Ipiranga, não pareça que o Grêmio não cuidou dos jogadores. Não, o Grêmio está cuidando dos jogadores. É que eu não consigo entender isso, porque é lógico que o Grêmio está cuidando, né? Mas enfim, não, é que outros casos não cuidou, né? Por exemplo, lembra do Luan no Rio de Janeiro? Não, tem o Grêmio não cuidou. Por isso é que a minha posição é um pouquinho diferente da de vocês. Eu acho que o Renato, naquela conversa informal... Posso colocar uma vírgula? Luan, no Rio de Janeiro, que viajou com o pé quebrado, e que o diretor de futebol era? Alberto Guerra. Alberto Guerra. E aí o departamento médico disse, eu não posso ficar sem me manifestar. E aí o departamento médico passou por cima daquela primeira decisão e fez a nota. E transparência é tudo no futebol. E essa nota, para mim, diferente do que pensa o Meneghetti, para mim não tem nenhum migué. Não tem nenhum migué. Única coisa que faz com que a gente pense no Cristaldo é o fato da gente não ter enxergado, Meneghetti. A gente não viu o Cristaldo. As outras duas, e a minha análise com o Ribeiro no outro dia, na segunda-feira, era, o cara que viu a lesão do PP tira da estreia do Brasileiro. Porque aquela lesão é típica de uma lesão que demora para voltar. Então, o Grêmio, para mim, está escalado, está tudo certo com o Grêmio. A melhor notícia do Grêmio, sabe qual é? A torcida comprou a bronca, 50 mil na arena. Essa é a melhor notícia. Ribeiro, vem. Vamos lá, então. Prestem atenção. Vem cá. Esquece a legenda aí. Foca em mim. Evidentemente que como a nota ela não é conclusiva, né? Porque a nota ela comunica que há lesões, mas ela não dá um diagnóstico específico. Grau 1, grau 2, grau 3, não diz. Não estipula tempo de recuperação, não diz se está fora, se está dentro, não diz nada. Então ela permite leituras. E a minha leitura, meu caro nobre comandante Leonardo Meneghetti, é de que o Grêmio aproveitou tudo isso que vocês falaram aí, mas fez uma comunicação ao seu torcedor. E qual foi? Torcedor do Grêmio, nós estamos com muitos problemas. E nós vamos para um jogo eliminatório com muitos problemas. O Grêmio que você vai apoiar no sábado, que vai vibrar junto, que vai lutar até o final pela classificação, está com muitos problemas. Não é o mesmo Grêmio que nos últimos jogos você admirou, embevecido pela qualidade técnica. Portanto, vamos juntos, mas pode não acontecer. Até a pé nós iremos, né? Podia ser uma nota só assim, né? Podia botar a nota só assim, ó. Até a pé nós iremos. Não, o Ribeiro ele não no fez um resumo da comentário. ópera, é uma vacina. Não, o Ribeiro não fez um comentário, ele fez uma crônica institucional. Vamos juntos. É um jingle eleitoral, praticamente. Né? Vem, Baldasso! Baldasso não nos ouve. Não, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim, ó, a nota do Grêmio ela é evasiva, pouco conclusiva e, de alguma forma, ela ignora o que o torcedor do Grêmio precisava ouvir e saber neste momento. O Grêmio tem um histórico importante de determinados momentos nos últimos anos em que teve coisas mal contadas em relação ao seu departamento médico. E a torcida do Grêmio está espiada por isso. O que nós temos hoje é uma nota que fala de 3 lesões de 3 jogadores diferentes, sem especificar o tamanho de cada lesão de cada jogador. Isso quando está se chegando numa reta decisiva de uma competição. O Grêmio é evasivo, o Grêmio não pode fazer dessa forma. O que todo torcedor do Grêmio pode imaginar neste momento é que talvez esteja de novo aparecendo o embrião de um grande problema no que diz respeito à preparação e à recuperação de jogadores. O Grêmio deveria ter explicado melhor, o Grêmio deveria ter colocado melhor, porque não precisa ter mais do que um neurônio para saber que 3 lesões musculares do mesmo jogo não é coincidência e a coisa está mal explicada. Vocês não acham que a forma do Grêmio jogar é um começo de ano um tanto mais intensa, especialmente no seu meio-campo, leva a isso também, a esse desgaste físico maior? Eu vi essa tese, não sei onde, se é original, parabéns para ti. Porque ela tem... Não estou aqui para ser original. Me pareceu uma crítica. Não, uma ironia. Por que você sempre vê irônico? Eu não sou um cara irônico. O Meneghetti já decifrou isso uma vez. Ribeiro, tu não sabe ser irônico. Tá, né? mas então eu não sou irônico. Eu queria saber onde tu... Vai ter muito talento Mineiro na Libertadores, pelo jeito, né? Tem que ter muito talento para ser irônico. Hein? Mas não, eu queria...
Onde é que tu quer chegar? Porque eu tô... Ou seja, tu quer que ele chegue de uma vez, né? Não, é que eu tô numa linha de raciocínio, eu queria só pra não perder o fio. Tu falando tanto assim, tu me complica, minha cabeça. Me pareceu uma crítica. Vocês, é tu, o Tyler que te interrompeu. Me pareceu uma crítica. Vai lá, Ribeiro. A movimentação intensa do meio campo do... Aí. Eu suspeito que o biotipo de alguns jogadores do Grêmio, como PP, como Vina, né, não sustentem esse tipo de jogo durante muito tempo. Vou repetir. É uma questão de inteligência, né? Mas tudo bem, não tem problema, não quer ironizar. Tu quer dizer com isso que a tua tese é mais inteligente que a dos outros? Não é isso. Eu tô pegando a tua tese. Eu posso não concordar, não significa que eu seja... Eu sou até sou um tanto burro, né? E não que eu sou mais burro, mas né? eu estou pegando a tua tese, Meneghete. Eu estou pegando a tua tese. Eu sei, mas... Só que você tem que saber, porque a câmera não abriu, que César Dias e Tagor Jank estão rindo de mim. Eu sofro bullying aqui, você sabe disso. Né? Eu não você concordo tem que com me eles. defender. Quero dizer pra ti que eu não concordo com Mas, eles. Que eu não vou deixar eles sozinho de ti, cara. Seria uma sacanagem Eu só com acho eles. assim, gente. Seria um desrespeito com eles. Então, deixa eu terminar. Eu acho que tem muito a ver isso. Porque o Grêmio começa tão intenso, marcando tão alto, esse jeito de jogar, de mudar de funções. Eu não tô nessa aí avançando no biotipo, tá? O Vina e o PP são jogadores pesados, na minha opinião. Contrapondo-se a Vila Sante e Bitelo, por exemplo, que são fininhos, assim, delgados, longilíneos. Assim. Tanto que o Bitelo, o que corre num jogo é impressionante, tá? Então, tu tá falando de padrão de beleza agora, Ribeiro? Não, eu tô falando de biotipo físico. Tá, mas biotipo físico. Vamos seguir. Biotipo físico. Tentando eu não gosto de ficar contestando opinião e não é isso. Não vim aqui pra... acabou de rir da minha opinião. Mas Ribeiro, tá fazendo pior. Ribeiro, ele se desesperou, na verdade. Eu achei engraçado. É que assim, gente, hoje em dia, agora me lembrei do Dr. Félix Drummond, que é uma figura conhecidíssima e uma das maiores figuras da medicina esportiva. Hoje em dia a ciência está dentro desses processos. A ciência está totalmente dentro. Tu não tem como, se tu tiver uma grande estrutura, e o Grêmio prometeu no projeto uma grande estrutura, uma nova forma de entender o departamento médico, que tudo não esteja monitorado. Por isso que o Baldasso fala com procedência que, cara, não é normal tu perder 3 caras no intervalo de 24 horas. Isso não é normal. O que eu quero colocar, e eu entendo o raciocínio dos jogadores pesados, acho que tu tem razão. Não, isso não é meu, cara, isso é do Ribeiro. Não, dos jogadores pesados. Tu entende por que tá rindo? Não, Ribeiro, é porque a ciência diz isso. A ciência diz se a ciência eles diz podem isso. ser pesados, eles podem ter um ritmo de jogo que eles não suportem, mas isso não é sinônimo de lesão. A lesão não passa por isso. O que passa por isso por isso o contraponto, o que passa por isso é o cansaço, o não conseguir compor da maneira como tem que compor. O Grêmio não joga 90 minutos no mesmo ritmo. Gente, não tudo tá bem. Eu posso entender, e aí as teses do Meneghete e do Ribeiro se encontram. O que eu quero dizer é o seguinte: a lesão não pode ser justificada por isso. Porque na lesão, Meneghete, vou te dar um exemplo de um exame que é básico, que eles fazem sempre, que é o exame do CK. Esse jogo do Grêmio lá, o Grêmio joga na quinta, tá? Se vocês lembrarem, na quinta-feira, quem é que saiu antes? Vocês não lembram do jogo de quinta? Não lembro. Quem saiu antes? Foi o Vijaçante? Não, quem saiu antes? O PP e o Cristaldo. PP e Cristaldo. Os dois saíram antes. Pô, então já estava a perigo. Eles já estavam a perigo. Ribeiro, Não, a gente não sabe, né? Ribeiro, pode ter sido uma não é técnica, tese, né? Ribeiro. É a tese que ele tá chegando. Não, Ribeiro, não é tese. Eu não estou dando tese, eu só estou dizendo o seguinte: se eles saírem antes, esses caras fizeram o exame de CK na sexta-feira. A gente acha, né? Deixa claro. Claro, mas eu estou dizendo que a eles ciência... fizeram o exame com certeza. Não, eu então. estou dizendo que a ciência pede isso. Eu não sei se é na sexta, se é no sábado, porque tem tempo... Não sou médico, não quero ser, não é isso. Eu só estou dizendo que esses caras hoje, eles são hiper monitorados. Deixa eu colocar uma coisa. Que a gente está falando aqui de ciência, tá? Quando a gente fala de ciência,
A gente tem que trazer muito mais fato do que tese. Eu vou tentar, tá, Ribeiro, não ser agressivo. Hoje eu fiz terapia. Não, tu não consegue, tu já está sendo. Eu tô tentando ser... Na verdade, tu já está sendo. Eu tô tentando ser uma pessoa mais amável. Eu quero ser amável contigo para tentar contestar e argumentar a tua opinião. Beijo pra Tamires, minha terapeuta. Hoje tive longas conversas com uma voz assim... Isso, para tentar ser ponderado. Tu acha que eu vou conseguir? Acho que não, mas vai. Tá. Pra gente falar de ciência, gente, a gente tem que ter um pouco de embasamento, tá? E assim, eu não tenho conhecimento de algum tipo de estudo que mostra que a frequência de lesão em jogadores mais parrudinhos, mais fortes fisicamente, e é possível fazer esse tipo de estudo, seja mais frequente do que jogadores magros, como o Vilhaçante e o Cristaldo. Eu não consigo... O Bitelo, o Cristaldo é pesado. O Bitelo, não, mas o Cristaldo não é... Não é o PP. O PP é mais pesado que ele. E sequer há estudos que comprovem que jogadores com esse biotipo físico, eles sejam mais lentos. A gente tem exemplo, vamos lá, o Kahneman. Quem é mais rápido, o Kahneman ou o Jeromel? Não, mas o Kahneman é força, é pura explosão muscular. Exato, Ribeiro, exato. Não, então, o biotipo físico que tu utilizou como argumento, o Michael, desculpa. O Michael é o tipo do jogador mas tem que pelo seu biotipo terminou a carreira Tá mais bom, cedo. mas olha o Alan Patrick. O Alan Patrick não é um cara parrudo. O Alan Patrick também é um cara relativamente magro. Que acontece com o Alan Patrick? E que não é lento. E que não é rápido. Internacional, 15 ele é lento. Tempo, o que eu quero dizer eu tenho muita dificuldade, Ribeiro, em ter como base, e aí essa foi a tua tese, o biotipo físico do jogador para, através do fato de analisar se ele é magro ou ele é forte, ele vai ter mais lesão ou ele vai ser mais fraco fisicamente. Começa uma grande justiça comigo. Eu entendo e até concordo com boa parte do teu raciocínio, mas eu me permito especular sem nenhum conhecimento de saúde científico e é o que eu acho, tá? É só a minha opinião e eu não sou dono da verdade e estou aqui para ser contestado, inclusive, para você que está em casa aí, que a intensidade que o esquema do Renato impõe no primeiro tempo dos jogos, ela não se reproduz no segundo tempo. O Grêmio lembra o dono da bola. E o que eu tento fazer aqui, copiando o modelo Portaluppi, cara, vamos lá, eu tento cortar as teses para não ser muito longa. Vamos lá, vem. Não, obrigado, Ribeiro, vamos, JB, vai lá, castigo para ti, vamos embora, vamos seguir. Pra gente ter essa intensidade, não é sempre que a gente consegue. O Grêmio não consegue produzir isso no segundo tempo. Daí eu só acho, não sou preparador físico e muito menos médico, eu só acho que esta intensidade pode levar a um risco maior de lesão. Tudo bem, mas não, é só a minha opinião. E aí tem o acúmulo do jogo, jogar quinta, claro, viajar e jogar... Mas, Beneguete, essa tese eu até entendo. E assim, existe caso de time que estica demais a corda e obviamente que as lesões musculares elas estão relacionadas ao planejamento da preparação física. Agora, eu tenho muita dificuldade, e por isso que eu contestei a tese do Ribeiro, em traçar um paralelo dessas lesões, com o biotipo físico dos jogadores. Entendi. Não, mas assim, vem, Baldasso, quero te ouvir. Eu quero, gurizada, vamos combinar o seguinte, já estamos falando de ciência, então vamos falar de ciência. Hoje nós temos um avanço na preparação física, um conhecimento, um embasamento, em que quando começa uma temporada, se reúne toda a comissão técnica, o treinador coloca o que ele quer, o que ele se propõe e de que forma a preparação física precisa se adequar e trabalhar em torno da necessidade. Vem cá, o Renato definiu, vou jogar com o time titular, vou preservar o time titular uma vez a cada 3 jogos e tal. O Ribeiro Neto está tratando como se neste momento nós tivéssemos um fator surpresa no meio do processo. Se tiver fator surpresa, está errado. Existe uma programação que é feita por toda a comissão técnica. Não pode, em hipótese alguma, 3 jogadores terem lesão muscular no mesmo jogo. Isso é erro. Eu não preciso saber da ciência. Eu não preciso de mais nenhuma informação. Não preciso de mais nenhuma informação. 3 lesões musculares no mesmo jogo, tem alguma coisa errada que está sendo feita. Isso seria muita coincidência, né? Lucas Dias, o Inter vai ter que mudar o seu time para o enfrentamento com o Caxias. Vai ter que mudar, Meneghetti, não só do ponto de vista físico, até porque o René teve lesão detectada na coxa direita e Tauan Lara é o escolhido do técnico Mano Menezes para começar contra o Caxias. Mas ainda existem pelo menos 2 dúvidas, uma no meio de campo. 3 jogadores para 2 posições, Matheus Dias, Gabriel Baralhas e o uruguaio Carlos de Pena. E na frente, entre Wanderson e Pedro Henrique. E hoje teve um indicativo importante, Meneghetti, no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes começou a distribuir coletes antes da atividade que passou a ser com portões fechados. E a gente pôde observar o Mano definindo, a princípio, o seu lado direito,
com Bustos, Matheus Dias e Maurício. Ao que tudo indica, Matheus Dias será titular e ao lado de Carlos de Pena. O Grêmio precisa vencer o jogo por 2 gols de diferença para evitar os pênaltis. O Internacional precisa de um golzinho, uma vitória simples. O empate leva a Inter e Caxias para a decisão por pênaltis. Eu observo à distância e de forma superficial, posso estar errado, e vou chamar o Lucas, tem o Tiger aqui, os dois são setoristas do Inter, eu vejo uma mobilização do Grêmio. E acho que a nota faz parte dessa mobilização, dá uma embaralhada, daí para o Luizinho, para preparar o Ipiranga. Eu vejo que o Grêmio está mobilizado. Muito antes da nota, o Grêmio já havia convocado uma entrevista do seu técnico para sexta-feira. E ninguém fala melhor com o torcedor do Grêmio no ambiente do Grêmio do que Renato Portaluppi. Eu tenho a impressão que o Renato vai, e vai fazer isso de forma acertada, mobilizar o torcedor, treinar o torcedor, preparar o ambiente. O Renato é bom nisso, é craque nisso. E o Internacional, eu não vejo toda esta mobilização. E aí eu pergunto para o Lucas Dias, o que tu sente do ambiente? É um ambiente de mobilização, de preocupação ou de relaxamento, hein, Lucas? Primeiro tu e depois o Tiger. Eu confesso que eu sinto mais um ambiente de preocupação, tá, Meneghetti? Não digo preocupação no sentido de medo do adversário, mas preocupação de que algo pior possa acontecer, porque a gente sempre falou desde o início da temporada que o gauchão era, sim, o principal objetivo do Inter e a prioridade do Inter, além, claro, da fase de grupos da Copa Libertadores nesse primeiro semestre. Eu não vou afirmar aqui, tá, Meneghetti, que o Inter não está mobilizado, até porque a minha leitura é de que a coletiva do técnico Mano Menezes amanhã é para dar um recado. O Mano não fala em vão, até porque ele fala pouco. Eu acredito que seja para dar um recado e para, quem sabe, mobilizar. Certo, Lucas, até porque há uma diferença entre um time estar, um grupo, desmobilizado, estar mobilizado e estar neutro. O Inter pode encarar esse jogo como um jogo importante do seu começo de ano, mas não ter esta super mobilização porque não entendeu como necessário. Então não quer dizer que o Inter está desmobilizado. O Inter pode estar numa situação tranquila. O Grêmio, a meu ver, me parece um tanto mais mobilizado nesse momento. E o teu sentimento, tá? Institucionalmente, eu vejo o Inter mobilizado. Por exemplo, a gente vai ter, o César falou da casa cheia na Arena, a gente vai ter casa cheia no Beira-Rio, tendência de quase 40 mil torcedores, tá? Com promoção de ingresso sendo feita pela direção, o sócio entra de graça, sócio que já tem entrada de graça faz o check-in, ganha outro ingresso para levar um acompanhante, então quase 40 mil pessoas, de uma mobilização que houve institucional para esse jogo, para dar um clima de decisão, para encher o estádio. Dentro de campo do Mano, eu enxergo a mesma preocupação com o Lucas. Quando a gente conversa com as pessoas do futebol do Inter, a gente vê uma atenção especial pelo fato do time do Inter não ter dado em 2023 ainda a liga que tinha em 2022. E isso preocupa e estão tentando encontrar soluções. Mano vai falar amanhã. Já te passo o baldaço. E eu tô curioso para saber o que o Mano vai falar amanhã. Vem o César antes. Eu tenho uma ideia, eu tô na linha do Tiger. Para mim existe uma grande mobilização do lado do Inter. Uma grande mobilização, assim como existe uma mobilização, acho que fosse muito feliz, do lado do Grêmio. Acontece que a mobilização do Grêmio, ela acaba ganhando mais um espaço maior, porque a mobilização do Grêmio vem de uma derrota do Grêmio. E o risco sim. E a do Inter não, a do Inter vem de um empate e tal. O que para mim vai jogar, e aí já coloco também um ingrediente novo na conversa, é que o ambiente do Beira-Rio vai jogar a partir do ambiente da Arena. Isso. Mas, para mim, existe uma grande... E aí, uma grande virtude, Ribeiro, de todos nós. Há muito tempo nós não víamos uma grande mobilização de Grêmio Internacional para o Campeonato Gaúcho, como a gente está vendo. Claro, tá perigo, Vem, né? Baldasso. Cara, eu acho natural que o Grêmio tenha mais mobilização. Absolutamente natural. O Grêmio vive uma situação de risco iminente. O Grêmio perdeu o primeiro jogo, está desmontado para o segundo. O Grêmio é obrigado a fazer uma mobilização maior que a do Internacional. O meu medo em relação ao Inter é o Inter considerar que há uma vantagem por ter empatado o jogo fora de casa. E se sentar em cima desta pseudo-vantagem, que não existe. Mas, Meneghetti, eu acho que o Internacional fez pelo menos uma coisa importante que denota mobilização para esse jogo. O Inter abriu a semana com uma reunião, cobrando o técnico Mano Menezes e discutindo o mau futebol que o Inter vem apresentando até o momento. Eu acho isso positivo. Eu acho que isso denota uma certa mobilização e os olhos abertos e arregalados pensando que possa acontecer alguma coisa ruim no final de semana. Vem, Ribeiro Neto. O que houve? Que tá rindo, cara? Eu gosto que as piadas descontraem o ambiente, né? Que piada, cara? O Baldasso contou um agora, hein? Ah, é? Qual é? Mano Menezes foi cobrado pela direção. Mas que barbaridade, cara.
Mas o que é isso, cara? Ó, até o Baldasso tá rindo lá, ó. Tu estampou o sorrisão do Baldasso naquele cabeção grande lá dele, ó. Olha lá o Baldasso rindo, ó. Mostrando o teclado lá, Baldasso, irreparável eu quero dizer o seguinte, Baldasso, tu fica muito bonito sorrindo desse jeito, tá, cara? E eu quero te ver sorrindo mais. Não, até tá? porque pagamos caro nesse sorriso ainda, uns 40 pilinhas. Tá, cara, Tranquilo. Sério, eu queria saber o seguinte. Ele tem um apartamento ali. Ele tem um apartamento ali. Só no centroavante no meio à direita, ali é um apartamento. Cara, sério. Ficou sem jeito lá o Baldasso. Tu quer te defender, Baldasso? Não, tá bem, muito obrigado pelas considerações. Mas o Mano Menezes foi rigorosamente cobrado pela direção. Beijo pra ti, Baldacinho. O que é isso, ô Ribeiro? Ribeiro, Tu é o quê, cara? Sério. Gente, Eu tô encantado em ti, cara. Tu tem um mundo assim, eu tava procurando aqui se tem alguma bolha. Cara, tu vive num mundo completamente paralelo, aí é que cara. tá. Eu quero saber que Cara, mundo que que vocês loucura, vivem, cara. Porque deve ser bom esse mundo de vocês aí, utópico, ilusório. Eu queria adentrar ele. Porque Cara, o mundo sério, real, cara? eu vivo no mundo real. E no mundo real, eu tô sendo colorado. Não fura a bolha, não fura a bolha. Imagina a cena. Vai sair voando. Não fura a bolha. Cuidado. Não me arruma encrenca também no Inter. Quem gosta de fazer esses prints assim, ele vai fazer hoje, sabe como, Ribeiro? Hoje vai ter um print muito legal, abre nos dois aqui. Vai ter uma bolha do Ribeiro, assim, ó, uma bolha do Ribeiro. Os caras vão montar uma bolha, porque cara, teu mundo é maravilhoso, cara. Cara, esse teu mundo paralelo. Vamos lá, Ribeiro, eu quero ver tua tese. Deve ser a sequela de Tempos Sombrios. Vamos lá. Não, gente, agora falando sério aqui, tá? Eu ri mais para fazer um personagem aqui, mas na verdade é bem sério que eu vou falar. Vocês conseguem imaginar a cena, né, dos dirigentes do Internacional se reunindo com o Mano Menezes e dizer assim, Mano Menezes, senta aqui na chimpa. Não é assim, pô. Tá ruim. Tá muito ruim, Mano Menezes. O que tu tá fazendo aí? Por que tu tirou o Wanderson do time, Mano Menezes? Não, mas isso aí é uma inquisição, quero saber. isso não é cobrança. Tá. Isso é uma inquisição. Não. Isso aí é um julgamento. Ô, Meneghetti. O cara tá sendo julgado. Eu fiz uma figura. TRF4. Meneghetti, desculpa, tá? Baldasso, te amo, tá? Isso não aconteceu. Esqueça. Sabe que eu isso concordo não parcialmente contigo? Não Fora acontece. do teatro, fora o aspecto teatral. foi um pouco do teatro, Eu não então. vou imaginar, tá? Eu não vou imaginar. E eu falei aqui isso aí essa semana, inclusive, acho que foi na segunda-feira, que o Felipe Becker, o presidente Marcelo, o William Thomas vão realizar cobranças do Mano. Mas conversas, sim. Uma Para conversa do entender dia a o que está dia. acontecendo. Então, Eu acho que o Baldasso está reportando isso. Conversa, sim. Agora, Cobrança, não. É que o que é cobrança, há, Ribeiro? eu vou dizer o que há, tá? É da rotina do dia a dia. Claro. Tá o Mano Menezes conversando com o Felipe, conversando com o Nilton, eu estou conversando. Isso. As decisões que o Mano Menezes toma, eles são de conhecimento dos outros dirigentes. Agora, não deu certo. E não tem cobrança nenhuma. Ô, Ribeiro, é que vamos lá. Até porque todos são partícipes das mesmas decisões. Ô, Ribeiro. Porque quando escolhe, quem tem a decide é o concordância técnico. dos Não. Quem escala o time é o técnico. Mas eles o Mano sabem. Renato. Aí não. Eles Aí eu não vou sabem. cobrar do presidente Guerra ou do presidente Barcelos que, puxa vida, botou o Pedro Henrique improvisado, não botou, Não. ou manteve o Johnny como titular, vou cobrar do treinador. Aí fica muito fácil também ser técnico, Ribeiro. Para alguns é. Vamos falar sobre gestão, e aí eu vou falar com um dos gestores mais brilhantes que eu já conheci, eu tenho ó, dois JB, aqui. E um deles é o... Já vai fazer. E um deles é o... Tu sentou no lugar do JB. E um deles é o Ribeiro Neto, que é um gestor brilhante aqui na Bandeirantes. É Ribeiro, brilhante. Ribeiro, Sei. tu sabes que existem maneiras e maneiras de cobrar. Não há dúvida. E existem... Tu adapta a maneira de cobrar referente a quem tu vai cobrar. É óbvio. Tem pessoas que precisam ser cobradas de As uma pessoas forma. são diferentes. Tem pessoas que precisam ser cobradas de outra. E existem inúmeras maneiras de cobrar. Também. E vai do perfil de quem cobra e de quem é cobrado. Claro. A adaptação de qual modelo de cobrança vai ser executado. Eu também concordo contigo que quando se fala em cobrança, eu não imagino o presidente e o Felipe Becker e o William Thomas encurralando o Mano, falando, Mano, não pode fazer isto aqui não dá para acontecer. Não. Mas eu acredito sim que existe cobrança de maneiras diferentes. Tipo, Tu pode Faz a cena aí. Tu pode cobrar simplesmente perguntando. Por que o fulano? Mano, por que tu tirou o Depena? Porque eu quis. E aí o Mano... Não é assim que funciona. Não é a resposta. Não vai ser a resposta do Mano. A relação não é essa que se tem. O Mano vai explicar.
Então, por que tu quis? Qual foi a... Como é que tu chegou Isso nessa... é uma maneira de cobrar. Como é que tu chegou nessa conclusão? O Mano vai explicar. Porque o Depena estava mal no treinamento. Tá. O Johnny estava bem? Como é que tá o Johnny no treinamento? Só tem um detalhe, tá? Essa é uma maneira de cobrar. Acrescentar. Mas aí tem que ter uma outra coisa. Ó, Ribeiro, só tem um detalhe, tu que tá com a camisa do Luigi, né? Luigi, irmão do Mário. Conhece o Mário? Mário Quartui. Só tem um detalhe, e eu acho que tu especialmente vai concordar com o que eu vou dizer agora. Presta atenção, Tiger. Fiquei com medo agora. Eu acho que a cobrança, ela ganha mais respaldo. Tem dois aspectos, e anotem aí porque é uma aula de gestão, tá? É de graça, como diz o Ribeiro Neto. Tá? Aproveitem. Tem dois aspectos. A cobrança, ela ganha muito mais respaldo e crédito quando a pessoa que cobra tem mais conhecimento do que aquele que está cobrando daquela área específica. Então, e o futebol hoje, ele não permite muito isso. Se o Grêmio tivesse o Rodrigo Caetano, como era o sonho da direção, se o Inter tivesse mantido o Paulo Autuori, essa cobrança teria respaldo. Porque quando tu é cobrado por alguém que não domina o teu métier, o teu assunto, que não tem esse conhecimento, ela perde credibilidade. E o segundo, Tiger, a cobrança ganha respaldo, e isso eu acho que acontece no futebol, mas acho que acontece só esse lado. A cobrança ganha respaldo e crédito quando quem cobra também sabe elogiar. Claro. Tu tem que saber elogiar, eventualmente. Pô, mano, ó, tua mudança, aquela lá, e isso eu acho que acontece, tanto no Beira-Rio quanto no ambiente da Arena. Então são dois aspectos importantes, mas o primeiro eu não vejo nos clubes do país hoje, com raríssimas exceções. Não vejo dirigentes com esse tamanho para cobrar. O Abel, técnico do português lá do Palmeiras, o Cudê, o Atlético tem o Rodrigo Caetano. Tá bem, mas eu vou dizer, mas tu acha realmente que a direção do Inter não cobra o Mano a seu modo? Eu acho que conversa como você está dizendo. E é uma maneira de cobrar. Isso eu concordo. Eu acho que isso mudou um pouco também, muitas coisas do futebol mudaram, né? E esse protagonismo do dirigente do futebol no vestiário também mudou, Meneghete. Eu acho que ele é muito terceirizado. Muito terceirizado. Ó, tu é responsável pelas tuas ações. Né? E muitas vezes não é nem elogiado e nem cobrado. Enquanto estiver bem, tá tudo bem. E vamos combinar, aí quando for mal, tá fora. Os executivos da dupla Granal assim. são secretários hoje, Ribeiro. Gente, são secretários. só para tentar trazer assim para as pessoas entenderem isso, eu tive em vestiário muitos anos da minha vida. Muitos anos da minha vida, na base, no profissional, lá no Pelotas, que foi uma época de muito aprendizado. Vestiário, tá? Vestiário. E aí eu tô tirando o presidente da conversa, tá? Tira o presidente da conversa. O vestiário é muito parecido com o nosso ambiente aqui. Muito parecido. Nós nos cobramos. Difícil, né? Sabe aonde? Não, sabe aonde? Não, eu tô falando muito sério. Não, eu tô falando muito sério. Sabe aonde nós nos cobramos? Logo depois do jogo. Claro. Nós saímos daqui, o Meneghete, cara, eu acho que isso aqui não deu certo. No corredor a reunião. Eu desço ali, pô, você tem que ouvir o que eu falo lá em cima. No outro dia, o Meneghete, que é o técnico, vai chegar para nós e dizer, gente, eu quero mais cuidado do Tiger com a roupa, eu quero... E assim é igual. Eu tô falando do vestiário, da relação vestiário, comissão técnica. Quando não dá errado, o homem do futebol, seja executivo, cara, todo mundo sabe a opinião de todo mundo. Por quê? Porque os caras estão ali, os caras almoçam juntos, os caras jantam juntos, os caras tomam café juntos, os caras treinam juntos, tudo ali. O que acontece, Meneghete, só agregando, é quando tu tem alguma pessoa hierarquicamente fora desse processo, que não é o homem do futebol, que é o presidente. Pouco fora desse processo, que ele, então, marca algo para falar, que seria o caso de tu aqui na nossa realidade, é o seguinte, gente, tá tudo muito bonito, a gente conversou no corredor 10 vezes, a gente não resolveu o problema, hoje na minha sala, às 3 da tarde a gente se reúne, entendeu? Sim. E ali sim, aí tu tem um caráter de cobrança, mesmo que seja para não dizer nada. Ali tu tem o caráter de cobrança. Tem uma diferença do Inter e do Grêmio, tá? E aí o presidente, embora o presidente Guerra tenha passado pelo futebol em 2 ou 3 oportunidades, o presidente Barcelos, desde que ele assumiu o cargo, ele esteve muito próximo do futebol. Ele é muito próximo. Mas os presidentes... Os presidentes disse uma coisa que é fundamental, e que vai da relação daquilo que o Tiger falou, das várias maneiras e tal. O cara tem que saber que está sendo cobrado, tá? Claro. Fala, Baldasso, quero te ouvir. Às vezes o cara não entende que é uma cobrança. Cara, saber que está sendo cobrado não é tu chegar e dizer por que tu colocou o Wanderson, por que tu colocou... Não é assim que se cobra. Ribeiro Neto vive futebol há 40 anos e me admira não saber disso. Saber que está sendo cobrado é tu ter a presença do teu dirigente sempre junto.
conversando contigo, querendo saber por que aconteceu isso. Por que será que esse jogador aqui não deu certo? Nossa, por que nós fomos mal hoje, né? Por que a gente pensou que ia ser melhor no Grenal e não fomos? Por que o Grêmio foi melhor que a gente no Grenal? Isso é cobrança, isso é estar junto, é estar presente. Fazer uma reunião um dia depois de o treinador ter tido uma semana inteira de trabalho e ter apresentado um time jogando pior no final de semana, tu sentar com o teu treinador e dizer, vem cá, o que houve? Por que nós não conseguimos evoluir essa semana? O que nós podemos ajudar, Mano Menezes, para que o Inter evolua? Eu quero saber se tu tem algum diagnóstico do que acontece. Isso é cobrar, cara. Cobrar não é xingar. Isso é cobrar. Eu acho que em muitas... Não é 100%, tá, Brete? Mas eu acho que existe uma diferença entre orientação e cobrança. A orientação, ela é informal. Pode ser no corredor, na saída do estúdio, tá? Uma cobrança é na sala fechada. Porque senão a pessoa não sabe que está sendo cobrada. Eu acho que eu inverto. Tá bem. Porque o orientar é tu dar um caminho. Isso é orientar. Já cobrar não. Cobrar, tu tá justamente solicitando a ele que ele encontre o caminho. Não, tu tem que achar o caminho aqui, essa é a tua função. Orientar não, tu tá dizendo, tu vai por aqui. Acho que uma orientação, ela é até mais leve do que uma cobrança. Não, é óbvio que é muito leve. A orientação tu faz em qualquer lugar. Para descontrair, entendeu? eu preciso contar uma história de bastidor com uma pessoa que tu conhece muito bem, que eu conheço muito bem também, que foi o presidente do Pelotas. Qual deles? Luiz Antônio de Melo Aleixo, um dos maiores dirigentes. Vulgo Chumbinho. Para mim, o maior dirigente que eu conheci depois de Fábio Koff é Aleixo, disparado dos outros. É um gênio de futebol. Cai um pingo d'água aqui, quando vê, tá amarrado, tá um nó no pingo d'água. Ele é um gênio, Aleixo. Aleixo, certa vez, chamou todo mundo e perguntaram para ele, e o time, não sei o quê, por que o time não ganha de ninguém, não sei o quê, ninguém sabia. E ele olha, mas isso na pro imprensa ou não, reunião que ele chamava, ele ficava bravo quando perdia. Chamou o Meneghetti. Aí o treinador deu a explicação e ele, olha, eu tenho a explicação que tu não tem. Ficou todo mundo olhando. Tu conseguisse montar um time com 6 fumantes, 2 mancos e 4 bêbados. Tu não vai ganhar de ninguém nunca. E saiu da sala. Esse era fenômeno. Lucas, Maurício renovou com o Inter. Renovou, Meneghetti, renovou, e é aquele movimento típico de jogador que desperta interesse do mercado externo, e nesse caso do Maurício, do futebol europeu. Maurício, que tem 50% dos direitos ligados ao Internacional de uma futura venda, e o Inter está renovando o contrato dele até o final de 2027. O Maurício, que chegou em 2020, antes ainda da pandemia, assinou um vínculo até dezembro de 25, agora está renovando o contrato até 2027 e falou sobre sua felicidade em renovar com o Colorado. Bom, me sinto muito feliz de ter conseguido essa renovação, é algo muito importante para mim, é um clube que eu me sinto muito bem, fui muito bem acolhido por todos aqui, me sinto muito feliz e muito mais motivado para continuar seguindo. Para começar, eu penso só exatamente nesse ano, né? A gente tem o Campeonato Gaúcho agora, e depois tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro começando, mas para começar o Gauchão, para a gente ter uma boa sequência de temporada que a gente almeja coisas grandes. Ô, Taigor, o Inter renovou com o Maurício para valorizar o jogador e fazer um discurso externo aí de que, puxa, olha aí, o cara é bom, 4 anos, venham comprá-lo. E mais do que isso, Meneghetti, para ter uma segurança também na venda desse jogador, né? Porque com a renovação contratual do Maurício, tu eleva um pouco o salário, tu aumenta um pouco a multa rescisória, tu aumenta o tempo de contrato e tu garante uma segurança maior para realizar uma grande venda. O Maurício é hoje, ao lado do Johnny, os 2 ativos que a direção do Inter entende que vão render grana em termos de grandes vendas. O Johnny, por exemplo, está sendo vendido para o Betis da Espanha e se fala em valores entre 6 e 8 milhões de euros. O Inter tem 100% dos direitos econômicos do Johnny. Já o Maurício, o Inter quer 15 milhões de euros. E por que é tanto? Porque tem um percentual mais baixo em relação ao Maurício. O Inter tem só 50%. Então a renovação contratual ela passa por isso, para ter mais segurança. Foi feito com o Johnny, é feito com quase todos os jogadores que são vendidos no Internacional e está sendo feito agora com o Maurício. Eu ouvi, por exemplo, nessa semana, jornalistas da aldeia falando, comentando, citando que por 6 milhões de euros tem que vender o Maurício. É óbvio que isso aí é completamente jogar contra o patrimônio colorado. Se o Inter vender o Maurício por 6 milhões de euros, eu vou entender que o Internacional não entende o valor de um titular seu de 21 anos e vou entender que esse jornalista não conhece futebol. Fabiano Baldasso, quero te ouvir. Menos de 10 milhões de euros não dá para vender. Microfone. Outra coisa,
Aqui, ó. Menos de 10 milhões de euros. Menos de 10 milhões de euros não tem que vender. Começa por aí. Segundo, o Inter só tem 50% do Maurício. Uma coisa é tu aceitar um valor um pouco menor pelo Johnny, que tu tem 100%, do que pelo Maurício. Mais uma, a renovação é só para se proteger, né? Para dar valor ao Maurício. E a minha posição sobre o Maurício eu já disse para vocês, porque vocês me acompanharam aqui nos últimos anos nos Donos da Bola, dizendo o seguinte, olha, o Maurício é um bom jogador, chegou num ponto, falta agora explodir, falta agora dar o sprint aquele para se tornar um grande... Isso nunca aconteceu. Eu não acredito mais que isso vai acontecer. O Maurício é um jogador que, inclusive, eu não consigo visualizar o Inter campeão de uma competição importante com o Maurício no time. Seria lamentável, né, Ribeiro? O Inter vendeu o Maurício por 6 milhões de euros. É que, de novo, vocês falam que eu vivo em Nárnia. Só que eu até tenho inveja de vocês. Porque vocês vivem no mundo perfeito. E o mundo real que eu vivo não é esse mundo perfeito. Nesse mundo perfeito, o Maurício, né, 21 anos, ex-jogador da base da seleção, titularíssimo do Internacional, faz gol em todos os jogos, né, e é o principal referência do time. Não é isso aí. O Maurício é reserva do Internacional. Como disse o Baldassi sublinhou, é o cara... Não, o Maurício não é reserva do Internacional. Ele é. Não, o Maurício não é reserva do Internacional. Ele só jogou todos os jogos até aqui. Ele só jogou todos os jogos até aqui, mas é reserva. Mas tu sabe que ele será reserva. Não, ele só está esquentando o banco. Ele só está esquentando para o cara que vai substituir ele, que é o Arangues. Tá? Bom, se vocês não sabem isso, me desculpem, tá? Não, não é questão de eu sei. É questão de eu pego... Sabe como é que eu me basei para saber se ele é titular ou não? A gente recebe todo jogo um documento, que é a escalação. Não, a gente olha, começou jogando, é titular. Não começou jogando, é reserva. Então, o Maurício normalmente começa jogando. O Bruno Alves é titular. Hoje é titular do Grêmio. Claro. Hoje, o Maurício não vale o que vocês querem que ele valha. E aí nós chegamos, então, a uma concordância. O Maurício não vale o que vocês querem que ele vale. Ninguém concordou com isso. Tem uma concordância contigo, que você tá com a camisa do Atlético Mineiro aqui fazendo programa no Rio Grande do Sul, cara. Atlético Mineiro, Você tá de brincadeira comigo. Vocês querem empurrar uma coisa que não existe? Não Maurício tem que não vale isso aí. Tu quer desprestigiar o futebol gaúcho, cara. Tu quer jogar pra baixo. Seu processo de acadelamento teu. Tu deve achar que o Bitelo vale também 7, 8. É isso? Mas vocês acham que Não é, e não vale isso, cara. Vale muito mais. O Bitelo, na minha opinião, é mais jogador que o Maurício, tá? Tá bem. Só que o Bitelo não pegou preço. Tava na Série B, escondido. Recém está, né, se adaptando Série A, pegando minutário, vai crescer. Mas é isso aí. Gente, e vamos lá, né? O que baseia tudo não é a gente que define o preço do Maurício. É o mercado. O que o mercado fala sobre o Maurício? Que não é o Gabriel. Que não é o Gabriel Mercado. É o mercado da bola que define o preço do Maurício. Isso é interessante. O que o mercado já falou sobre o Maurício? Teve sondagem da Atalanta por 8, que o Inter recusou. Tá. Teve sondagem do Bragantino, podendo chegar a 10, que o Inter recusou. Por que vai vender por 6? Porque o Ribeiro acha que ele vai ser... Talvez essa sondagem não foi para a prática. Não, gente, mas eu queria o seguinte. 10 foi a maior proposta que ele recebeu. Sim, do Red Bull Bragantino. 10 foi a maior proposta. Eu acho que 15 é difícil de vender. Não, tá bem. Eu acho que... Mas aí eu acho que o Internacional faz uma estratégia. Não, mas não pelo Maurício. Eu acho difícil desenvolver propostas. Mas aí é uma estratégia. O Inter tem 70% do passe jogador. 50. 50? 50. Então, se vender por 15, o Inter fica com 7 milhões e meio. Isso. O que o Inter vai fazer? Vai negociar. Ó, vendeu por 15, eu quero 10. Vendeu por 12, ó, eu quero 8,5. Vai negociar com quem tem. O Maurício deve ter uma... O Maurício é uma parte do Desportivo Brasil, uma parte pequena do Cruzeiro e uma parte do O que eu coloco, Meneghetti, nisso é porque foi perfeita a avaliação. A gente está colocando um valor que a gente acredita que possa valer, mas o mercado é que vai determinar. Boa notícia para os gremistas, Lucas, diga lá. Pois é, Meneghetti, isso porque Tassiano deve ficar no Grêmio pelo menos neste momento. O Bahia tentou repatriar o atleta que hoje está aqui em Porto Alegre no tricolor gaúcho, só que a proposta não agradou a direção tricolor. O Grêmio espera receber pelo menos 2 milhões de euros por uma transação futura do Tassiano. Além disso, Meneghetti contou com um fator muito importante. A vontade de Tassiano
de permanecer no Grêmio e permanecer em Porto Alegre. O atleta que, inclusive, tem uma tendência de que seja titular contra o Ipiranga no próximo sábado, dados os jogadores que estão no departamento médico. Lembrando, Tassiano que tem contrato até o fim dessa temporada com o Grêmio. Baita notícia. Na minha opinião, Tassiano é importante, é útil, é o melhor jogador da posição da lateral direita que o Renato tem e eu acho importante ele ficar. Depois eu reclamei. Eu tenho uma ideia que eu acho que é dentro do processo de mobilização do Grêmio, que nada vai acontecer antes de sábado. Nada. E diria mais, né? Só vai acontecer se o Grêmio for eliminado sábado. Não vão nem treinar. Hã? Não vão nem Não, treinar. Treinar nós estamos, todo dia. Estamos treinando, só que treino fechado para vocês não ficarem corneteando o Grêmio. Né? Típico teu, ex-gremista. O que é importante fazer não é hora. Não é hora. Não é hora de falar. Tem que chegar agora e dizer o seguinte, qual é o jogo? Sábado, 16h30. Estou pensando em ir para a Arena, Meneghetti. Quero pedir folga, inclusive, para o Ribeiro, para não trabalhar na sexta. Quero ir sexta de manhã. Para ficar Sexta lá de manhã, sábado. já na coletiva do Renato, depois pego o camarote da Marquês Pan, durmo lá, já fico lá. Torcedor do Grêmio só pensa no jogo. Tassiano, quem vai jogar, não interessa. Vão ter 11 caras com a tricolor. 11 caras com a tricolor. 30 segundos para ti. Tu dá folga pra ele ou não? Não leva pra... 30 segundos para falar do Tassiano, Ribeiro. Vamos lá. Vou recomendar um remedinho pra ti, tá? Agora são 25. Não, o Tassiano tem que ser vendido. Ponto. Tá bem. Intervalo e o Lucas conversa com vocês na live do YouTube. Vamos lá. Isso aí, hoje não tem muito papo, muita ideia. A gente tem quanto mesmo pra fazer de intervalo com o pessoal aqui? Pô, 4 minutos. Cara, tu tem 4 minutos pra início de conversa. Deixar o like na live do Donos, tá? Porque tem 18 mil aqui e tem 1.800. Vocês estão de bobeira aí, estão marcando bobeira. Então já deixa o like aqui, te inscreve no canal do Donos, ativa o sininho, toda aquela história que vocês sabem bem. Já quero mandar um abraço aqui pro Samuel Penteado. Lucas Penteado, será? Acho que não. O que ele mandou aqui? Tassiano Ronaldo. Vai por aí. Marcelo Rink, um abração, Lucas. Abração, Marcelo Rink. Um abraço pra você. O Henk tá mandando fora Diogo Barbosa. Tá bom. Jairão Den, Lucas Gremista. Chico Kim. Pô, o Chico Kim tá sempre arrastando no chat aqui, cara. Tá um negócio assim, ó, surreal. Carlos René Moranguetes. Não, morango é boa fruta, inclusive, tá? Boa fruta morango. Ontem, pô, bota um leite condensado ali, entendeu? Jean Furquim, conhece o Mário, Lucas? Mário Fernandes, lateral do Internacional, que tá lesionado. Bruna Ferreira Gubiani, tá sempre presente. Salve, Lucas Dias. Salve, Bruna. Quem mandou aqui também? Léo Lopes, César City Days. Um abraço pro Léo Lopes, tá na audiência aqui também. Rango de hoje, Samuel Almeida. O que tem hoje? Alguém sabe o que tem hoje? Frango? Peixe à milanesa? Não, se tiver peixe à milanesa eu vou à loucura, cara. Vou à loucura. Hoje vai ter 5 peixes à milanesa no meu prato. E não tem quem diga que não. Bom, é isso aí. Quem mandou aqui também? Lucas, um abraço pro Rafael Costa, também tá na audiência. Ribeiro tá que nem o Bob Esponja. Por quê, Frederico? Não entendi. Abraço, Lucas. Um abraço, David. Não vou me arriscar a falar teu sobrenome, que é muito difícil, tá? Muito difícil. Quem mandou aqui também, Chico Kim, já comeu morango? Claro, pô, morango é bom. Lucas, teu Grêmio vai pra final, abraço pro Jonas. Cara, não sei se o nosso Grêmio vai, viu, Jonas? Não sei, acho que é difícil, tá? Acho que é difícil o nosso Grêmio e o nosso Inter tem 2 paradas duras, tá? O Sanjuro tá sempre... Pô, o que os caras estão arrastando no chat hoje é loucura, tá? É muita mensagem. Vamos lá. Lucas, avisa o Tiger que o Mário tá no beira... Pô, não entendi nada, tá, bruxo? Não entendi nada. Vou ser sincero contigo. Tassiano vai ser titular, Lucas? Pô, acho que tem grandes chances, viu? Acho que tem grandes chances. Marcel de Floripa. Lucas, tu é gremista que eu sei. Será que acertou? Tem 50% de chance de acertar, tá? Tem 50% de chance de acertar. Quem mandou aqui também... Lucas, 10 quilos de carne... Ah, sempre arrastando esses caras aqui. Qual a sobremesa de hoje? Cara, eu tô sentindo... Não sei, tá? Não tenho informação. Mas tô sentindo que hoje tem aquela gelatina. Gelatina de uva, pra dar um miguezinho. Joga um creminho de baunilha ali. Cara, eu acho bom. Acho bom, tá? Acredita, pô, mandou o MD Baladeiro. Abraço. Cara, quero mandar também um abraço aqui pro Otávio André.
Alves, está sempre na audiência do Donos também. Gremistaço, sempre na audiência também da Band. É muito fã ele do Osiris Marins, inclusive. Sempre manda mensagem. Um abraço pro Otávio também. Colorado ou gremista? Nosso. Diogo Barbosa, Thiago Santos, Tassiano. Fechou? Um abraço. Tá bom. Tchau, tchau. Vamos colocar a enquete. Eu quero antes, segura aqui um pouquinho, Paulinho, mandar um grande abraço. Vem pra cá, Paulinho. Vem pra cá, Paulinho. Pro nosso telespectador, ele não perde um Donos da Bola. Eu encontro ele todos os dias, todos os dias, lá no Hospital Mãe de Deus, onde a minha mãe está lá se recuperando. O Wilson Fernando, coloradaço, Wilson Fernando, e a toda a equipe aí de estacionamento garagem do Mãe de Deus, Wilson Fernando, colorado. Um abraço aí, obrigado pela tua sintonia aqui conosco. Agora sim, Paulinho, resultado da nossa enquete interativa, vai pro ar. O Grêmio contra o Ipiranga, a gente acabou não votando, passa nos 90, 61%, eu tô nessa. Passa nos pênaltis, 6%, eliminado nos 90, 26%, eliminado nos pênaltis, 7%. Qual é a tua, Ribeiro? O Grêmio, o Ipiranga é o favorito, mas eu vou apostar no 6%. O que era? Não me lembro mais. Grêmio, eu lembro, o Grêmio passa nos pênaltis. Os pênaltis, tá bom. Grêmio nos pênaltis. Ipiranga é favorito, mas passa o... Eu acho que Eu tô falando que queria a tua pode aproximadinha da KTO. Eu acho que o Grêmio passa nos 90, faz um bom jogo, ganha bem o jogo. Acredito, inclusive, num 4-0, para eu vir tranquilo aqui trabalhar. Ribeiro tá certo, o Grêmio passa nos pênaltis. Baldassi tá lá ainda? Já foi. Ou já foi pra praia? Já foi pra praia. Já foi pra praia. Alexandre Mota, boa tarde. Posso palpitar, não? Opa, vem. 45 do primeiro tempo, só no primeiro tempo, 4-0 pro Grêmio. É mesmo? Já me agradei, Eu não Só sabia no do teu primeiro coraçãozinho tricolor, eu não sabia disso, parabéns. Não quero me envolver na dupla Grenal, eu gosto dos dois times, sou um fã ardoroso da dupla. Agora, Grêmio vai triturar o Ipiranga, com todo o respeito que eu tenho ao pessoal lá do Ipiranga. Tá, a gente viu. Pessoal, E Bahia 4-0, hein? Bahia 4-0 lá, contra Aí o esse é o teu CRB. palpite lá. O presidente de Ipiranga vai te dar uma burdoada, ele gosta de falar no Twitter lá, ele não gostou desse teu palpite. Bota, bom programa, boa tarde. Valeu, grande Meneghetti, a equipe campeã dos Donos da Bola.